A palavra acontecimento já foi definida por alguém como uma mudança no curso da história, que marca a posteridade. O golpe militar foi, sem dúvida, um desses momentos. O golpe bloqueou uma pauta de mudanças estruturais e também de democratização do país. A ditadura marcou a vida da sociedade. Ela mudou a vida de muitas mulheres. Mulheres que resistiram, mulheres que eram esposas, amantes, mulheres que eram mães, sentiram na pele o peso do poder militar. Para poder falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com uma pessoa que já foi Josidmeia Santiago, ela já foi Joana Campos Costa e ela já foi também Maria José das Neves Costas. Hoje ela é Jo Moraes, a deputada Jo Moraes. Deputada, muito obrigada pela presença da senhora aqui no panorama de hoje. Deputada, qual foi o papel político da mulher na época da ditadura? Olha, eu acredito que o que existiu de mais bonito, de mais rebelde, de mais avançado naquele período foi a resistência das mulheres. A década de 60 ainda era uma década que se iniciava o movimento feminista. As mulheres ainda começavam a tatear para sair de casa, para entrar no mercado de trabalho. E ao entrarem na clandestinidade, ao participarem, quer seja das guerrilhas, quer seja da resistência clandestina, elas romperam preconceitos que levou a uma mudança muito forte numa geração de mulheres que naquele período tiveram a coragem de afrontar o que existia de mais ameaçador no país, que era a perseguição militar. Agora, a senhora já foi Josidmeia Santiago, como eu falei, a senhora já foi Joana Campos Costa, Maria José das Neves Costa. Por que tantos nomes? Olha, a sobrevivência nossa dependia de muitas particularidades. Por isso que eu digo que é muito importante a gente entender, não apenas ver o lado da tortura, que era um absurdo, das mortes, dos assassinatos, mas tentar entender e registrar o outro lado, que era da solidariedade humana. Nós estamos vivos porque uma imensidão de pessoas anônimas, até talvez sem ter a dimensão do que estavam fazendo, do gesto político avançado que estavam fazendo, nos recebeu. Esses nomes todos eram uma necessidade para a gente trocar de identidade, para que a polícia não nos achasse. Então, o primeiro documento para eu fugir da Paraíba e vir para São Paulo, o primeiro documento que me deram foi Josidmeia Santiago. Evidentemente que com um nome desse, uma nordestina, a polícia em 8 meses descobriu que eu estava usando a identidade de Josidmeia e eu tive que tirar outros documentos. Cada documento era um pedaço de vida nossa, era uma forma de resistir e era uma forma de enganar aquele aparato do Estado que tentava nos achar e a gente tentava escapar. E esses nomes da senhora, as pessoas que escolhiam, eles chegavam, como é que esses nomes chegavam até vocês? Alguns eram documentos que nos chegavam para tentar sobreviver, por exemplo, Josidmeia, eu tinha fugido, eu tinha sido caçada na universidade, eu fazia serviço social, e eu tinha sido caçada no decreto 477, que proibia as lideranças estudantis de estudar, proibir de estudar em qualquer universidade durante 3, 4 anos. Eu vou mostrar aqui algumas identidades, não sei se a câmera dá para poder pegar, algumas das identidades da senhora. Agora, eu percebo o seguinte, Josidmeia Santiago, Joana Campos e Maria José das Neves. Quer dizer, todos com José, Josidmeia, Joana, José, tudo com J, né? J-O, Jo. Hoje, a senhora Jo Moraes, tem alguma relação entre o Jo Moraes e esses nomes na época da clandestinidade? É uma coisa interessante que eu só fui perceber depois que eu usei esse J-O como uma forma, talvez assim, de me equilibrar, de sobreviver psicologicamente. Meu nome é Maria do Socorro de batismo, Maria do Socorro Fragoso de Moraes. E, de repente, eu pegava esse nome para que eu pudesse, alguém gritar pelo meu nome, alguma coisa de Josidmeia, ou Joana, ou Maria José, que terminava usando também o Jo, psicologicamente me dava uma referência para eu não me perder nessas múltiplas identidades, porque eram muitas casas, muitas pessoas que conviviam, muitas moradias. Então, me dei conta, depois que eu saí, que eu voltei, que eu fui anistiada,
de que isso é uma forma de sobreviver. E eu incorporei o meu nome hoje oficial, é através de um processo Maria do Socorro Jô Moraes Vieira, como uma forma de pegar 10 anos da minha vida e incorporar a minha identidade. Eu sou fruto e parte desses 10 anos hoje. Então, sou um pedaço de antes, um pedaço de Socorro, mas sou completa com Jô. Jô. Quer dizer, Jô é realmente nome de guerra. Jô. Eu tive outros nomes de guerra. O Jô é o nome de legalizar, porque o nome de guerra eu me chamava Ana Luísa, que além do documento legal, você tinha outros nomes de guerra, os famosos nomes de guerra. E para as pessoas saberem, as pessoas militantes como a senhora, os parentes da senhora, como é que chegar com tantos nomes, isso devia confundir. Eles não chegavam. Por exemplo, minha mãe morreu quando eu estava fora. Eu estava aqui em Minas e às vezes as pessoas não entendem como as emoções transmitem. No dia que ela morreu, eu sonhei com ela, acordei assustada e dizendo, olha, tirei meu trabalho, que eu trabalhava com outro nome. Até então não sabia, gente. Não sabia. E a família não podia me comunicar, porque eles não sabiam onde eu estava. E no hospital, estava a polícia lá, minha mãe no CTI, à beira da morte, e a polícia me aguardando no hall do hospital para ver se eu chegava lá. Então a família também não podia chegar até a mim. O cruzamento, eu tinha um primo que era frade franciscano no convento, na Igreja do Carmo, e ele teve a informação e eu intuitivamente descobri, liguei para ele, foi uma certa comunicação, quase que o afeto dava a comunicação daquilo que a gente não podia fazer diretamente. Fica muito emocionado, porque é um tempo que tinha tanta generosidade, tanta entrega. Eu acho que isso alimenta a gente até hoje. A possibilidade de continuar, das dificuldades, porque hoje o mundo está muito difícil, complexo, a própria mudança no Brasil, mas era um tempo que a gente se alimentava de uma energia, de um ideal transformador. E as mulheres, as mães, eram de uma solidariedade, de uma entrega. É isso que Carmela dizia. Eu acreditava e apoiava nos meus filhos, mas que não compreendesse muito a luta e a resistência. Eu acho que isso é um resgate fundamental para nós, numa sociedade de pouca perspectiva para a juventude, de acreditar que é possível ser generoso, entregar a vida por algo muito superior a essas coisas cotidianas. Né? Na época, a senhora era muito nova, tinha 19 anos, não era mãe, era filha. Como filha, qual que era o sentimento da senhora em relação à família, em relação à mãe? A senhora viveu 10 anos na clandestinidade. Como é que era a ansiedade de ter notícia e também de dar notícia? Olha, não se preocupem, apesar de tudo, estou viva. Como é que era isso? Esse foi talvez o lado mais dramático. Eu era uma filha caçula, a expectativa da minha mãe de ficar com ela. E naquele período, meus irmãos diziam, mas você luta pelo povo e você está fazendo sofrer uma mulher do povo. O período mais dramático foi um encontro que a gente teve em Salvador, eu saindo daqui do sul e ela saindo da Paraíba para a Bahia, e nós nos encontramos, e durante o tempo que a gente esteve junto, a gente não deu conta de falar nada sobre a situação. Como se a gente tivesse num encontro qualquer, numa viagem qualquer, falávamos de tudo, menos da imensa dor que era a gente estar tão distante, né? Evidente que aquilo não era uma escolha minha, não era uma escolha dela, era uma possibilidade de sobrevivência. E talvez o lado mais dramático da ditadura militar e da falta de liberdade era isso. Ela fracionou famílias, ela impediu que a convivência familiar se realizasse. E eu acho que talvez isso foi o que mais me deixou e que mais me tocou. De difícil e de doloroso, não foi quando eu fui presa, não foi quando eles me levaram na madrugada para tentar me intimidar, quando bateram. Foi, sobretudo, esse momento do encontro e do desencontro, eu e minha mãe, em Salvador, para não poder compartilhar aquilo que a gente vivia, que era esse amor familiar, que era essa vontade de viver o mundo. Acho que talvez isso foi, do ponto de vista da minha experiência pessoal, o mais dramático. Deputada, a senhora está aí emocionada, está me deixando emocionada também. Daqui a pouco nós vamos arrumar um chororô danado aqui nós duas. Então nós vamos para o intervalo para nos recompor, daqui a pouco a gente volta.